Mais FM, uma dose de fé, com Poliana Amaro. Muito bem, gente, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus, que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 2, que diz o seguinte. Eu vou ler, na verdade, a partir do versículo 1, para você entender um pouquinho a história. O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois, por meio dele, o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas, embora Naamã fosse um guerreiro valente, ele sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia a menina disse à sua senhora: como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta em Samaria. Ele o curaria da lepra. Naamã contou ao rei o que a menina israelita tinha dito. Pois bem, hoje eu quero falar não sobre Naamã, não sobre a Síria, não sobre Israel, não sobre Eliseu. Eu quero falar sobre essa menina. Diz a palavra de Deus que num tempo onde os sírios eles tinham grande poder de guerra, haviam saqueadores que iam de cidade em cidade, de país em país, saquear. O que é saquear? É roubar, é tirar aquilo que aquelas pessoas, aquele país tem de dinheiro, de animais, de provisões, de comida e também pessoas. Eles levavam pessoas cativas como escravos para a sua terra. E diz a palavra de Deus que saqueadores dos sírios foram até Israel. E dentre os cativos, dentre os escravos, dentre as pessoas que eles capturaram e tiraram de suas famílias, dentre as pessoas que eles tiraram de seus lares, do seu convívio, tiraram essas pessoas à força, muitas vezes com agressividade, com violência, tiraram essas pessoas de sua terra e levaram elas para o seu país. Para quê? Para que elas trabalhassem como escravas, para que elas trabalhassem de forma obrigatória. E diz a palavra de Deus que dentre essas pessoas que foram cativas, que foram capturadas, que foram levadas de Israel para a Síria, havia uma menina que se destacou na história. Uma menina que agora se tornou serva, escrava da esposa do comandante mais importante da Síria. Ele era aquele homem que o rei da Síria se recostava sobre ele. Ele era o braço direito do rei da Síria. E essa menina passa a servir na casa de Naamã. A Bíblia não nos dá detalhes específicos sobre a vida dessa menina, mas a gente pode ter apenas uma noção de que não é fácil você ser arrancado da sua família, você ser arrancado do seu país, você ser tirado à força do seu convívio, do seu cotidiano, e agora ser levado para um lugar para trabalhar de forma obrigatória. Esses saqueadores não só tiraram ela fisicamente do seu convívio, mas eles tiraram os sonhos de uma menina, eles tiraram as oportunidades de uma menina, eles tiraram os projetos de uma menina de ter uma família. A gente não sabe se ela era uma moça que já estava apaixonada por alguém, estava pensando em alguém, se ela tinha amigos e amigas. Não sabemos nada, muita coisa sobre essa menina. Mas uma das coisas que me chama a atenção na história dessa menina foi a atitude dela. Ela estava num lugar que não era agradável, não era o sonho da vida dela. Ela estava numa situação, a vida jogou ela numa situação onde ela não tinha controle, ela não podia dominar a sua circunstância, ela não tinha mais o domínio da sua própria vida, e não existe uma coisa mais horrível do mundo do que alguém não ter o controle da sua própria vida. Nos tempos da escravidão, em tempos passados, eu sei que ainda existem, gente, por mais que hoje tem direitos humanos e tem um monte de coisa, nós já evoluímos bastante, mas ainda infelizmente existem alguns lugares desse mundo e ainda desse Brasil que pessoas dominam pessoas, que pessoas sem escrúpulos, pessoas cruéis, pessoas maldosas, pessoas com o coração cheio de maldade, pessoas tão ruins que até o diabo perde para elas de tanta maldade. Essas pessoas gananciosas,
aproveitam da humildade de pessoas, exploram o trabalho das pessoas, exploram a vida das pessoas, exploram a fé das pessoas. Existem várias maneiras de explorar as pessoas. Existem várias maneiras de saquear a vida de alguém. Hoje não é só colocando a pessoa debaixo de um jugo, de um trabalho escravo. Mas existem muitas pessoas que saqueiam a vida das pessoas, que roubam a vida das pessoas, enganando elas, prendendo elas na fé, na mente, prendendo elas em muitas coisas. Nós temos visto isso no nosso Brasil também. Temos visto como o meio político foi corrompido e agora Deus está agindo em favor do Brasil. Deus está despertando o povo brasileiro, principalmente a igreja, porque nós temos que assumir posição. Nós temos que orar pela nossa nação. Nós não podemos ficar à mercê de políticos, de pessoas imorais, impuras e perversas. Pessoas que só querem o mal, pessoas que querem destruir os valores da família, do cristianismo. Nós não podemos ficar à mercê dessas pessoas. Nós, como filhos de Deus, temos que assumir posicionamento. Nós temos que saber o que é certo e se posicionar. Essa garota que foi arrancada do seu convívio familiar, que foi arrancada dos seus sonhos, da sua vida, ela estava num lugar obrigada a estar lá, sem ter a chance de nunca mais voltar a ver seus pais, sem ter a chance de nunca mais voltar para sua terra natal. Você entende que a escravidão acaba com a vida de alguém? Você entende que a escravidão impede a pessoa de viver? Como foi nos tempos da escravidão que teve aqui no Brasil, que surgiu lá na Europa, quando eles foram lá na África e pegaram e arrancaram de lá milhares de pessoas e trouxeram para fazer trabalho escravo na Europa, nos Estados Unidos, e depois, quando descobriram o Brasil, trouxeram essas pessoas para cá também. Arrancaram elas das suas famílias, arrancaram filhos de mães, separaram maridos de esposas, pais. Gente, isso é horrível, isso é terrível. Isso é terrível. E foram pessoas que fizeram isso, gente escravizando gente. Mas o que eu quero falar, assim, com relação a essa menina, é que independentemente da situação que ela estava vivendo, independentemente do lugar onde ela estava, ela não se revoltou com a vida. Ela não desejou, odiou, ou pelo menos ela não demonstrou, porque com certeza turbilhões de sentimentos ruins passaram na vida dela, porque não existe uma pessoa que fique feliz por ser escravizada. Não existe uma pessoa que vai ficar feliz da vida porque foi tirada da sua família. Com certeza ela tinha muitas dores, muitas feridas dentro de si por causa do que aconteceu com ela. Mas ela iluminou o lugar onde ela estava. Ela foi a diferença, ela se posicionou. Ela não permitiu que o resto da vida dela fosse destruída, acabada, por causa do lugar que ela estava. Ela não se influenciou, não se deixou levar pelas suas circunstâncias. Mas ela assumiu um posicionamento, ela sabia que ela era de Israel. Ela conhecia o seu povo, ela sabia que Deus ela pertencia. E quando ela estava ali na casa de Naamã, ela percebeu que aquele homem tinha uma doença, e essa doença trazia muita tristeza e aflição para a família. Ela percebeu que aquela casa não tinha alegria. E ela pensou, poxa, eu sei, eu tenho uma solução para o problema desse homem. Eu estou aqui escrava, mas eu vou fazer alguma coisa diferente. E diz a palavra, que ela disse para a senhora dela: se o meu senhor, ele estivesse diante do profeta, do homem de Deus que está em Samaria, com certeza ele seria curado de sua lepra. Ela trouxe esperança para aquele lugar que a escravizou. Ela trouxe esperança, ela trouxe cura, ela trouxe saúde, ela trouxe nova vida para aquele lugar que foi um lugar de dor para ela, que foi um lugar de sofrimento para ela, que foi um lugar de tristeza para ela, que foi um lugar de afastamento para ela. Nós precisamos entender, meus queridos, não se pode acender uma lâmpada e colocar ela debaixo da cama ou debaixo de uma mesa. Não faz sentido acender uma lâmpada e pôr ela debaixo de um lugar onde ela não pode iluminar. Jesus, ele nos colocou como luzes do mundo. Ele diz, vocês são a luz do mundo. Vocês precisam estar nos lugares iluminando as vidas, independentemente da circunstância que você esteja. O Senhor nos chamou para sermos bênção na vida das pessoas.
Muitas pessoas não conseguem ver isso, não conseguem ser essa luz, porque ficam lamuriando e sofrendo pelo lugar aonde elas estão. O lugar aonde nós estamos não pode nos influenciar negativamente. Nós devemos ser a diferença no lugar aonde estamos, nós que devemos influenciar os lugares, não ser influenciados. Existe uma geração de gente influenciada. Gente que acredita em tudo que ouve na internet, gente que acredita em tudo que vê no Facebook, gente que acredita em tudo que lê, em tudo que assiste. Acredita em notícias. Tem tanta fake news por aí, gente. Nós não podemos ser influenciados. Tanta mentira falsa, tanta notícia falsa falando da vida dos irmãos, falando da vida das irmãs, dos cantores, dos ministros de Deus. Existem coisas erradas em algumas pessoas? Sim, todo mundo erra. Quem nunca errou, Jesus falou, quem não erra, quem não tem nenhum pecado, atira a primeira pedra. Nós precisamos amar mais e julgar menos. Orar mais e parar de ficar espalhando fofoca da vida dos outros. Nós precisamos ser influenciadores dessa geração. Influenciadores do bem. Influenciadores do reino de Deus. Influenciadores da vida de Jesus na terra. Nós precisamos ser canal de esperança para as pessoas. Canal de esperança para os lugares, canal de vida para os lugares. Devemos abençoar e não amaldiçoar. Não podemos pensar que agora que como eu não estou no lugar que eu gostaria de estar, eu não tenho a vida que eu gostaria de ter, eu não tenho o emprego que eu gostaria de ter, eu não queria essa vida, eu não gosto dessa vida, aí vai fazer tudo errado. Você está num lugar agora, aí porque você não gostaria de estar aí, você vai fazer as coisas mal feitas. Você não vai permitir Deus usar a sua vida. Você não vai dar o seu melhor e permitir Deus honrar você nesse lugar. Não, para com isso. Desperta. Deixa Deus usar a sua circunstância, usar você nessa circunstância para mudar a sua vida. A Bíblia não nos fala o que aconteceu com essa menina depois. Mas eu imagino, gente, ela foi um canal de esperança, de cura, de mudança para a vida de Naamã. Nunca mais Naamã olhou para aquela menina do mesmo jeito, nem a esposa de Naamã. Porque o que eu vejo de Naamã é que ele era um homem grato. Ele era um homem que tinha gratidão, que sabia recompensar, que sabia valorizar as pessoas que estavam próximas dele. Então eu quero dizer para você, seja você a mudança desse lugar que você está, seja a sua casa, seja a igreja onde você frequenta, o trabalho onde você trabalha. Seja o influenciador dessa geração. Não se deixe influenciar pelas circunstâncias. Não tá bom para você agora, você não gosta do lugar onde está. Se você não gosta do lugar, se você pode mudar, mude. Mas se não pode mudar, mude seu coração. Mude sua posição. Ficar indignado, insatisfeito é muito ruim, gente. Ninguém merece trabalhar assim não, viver assim não. Busque dentro de você ter paz aonde você está. Deus chamou você para ser a diferença. Uma menina que tinha tudo para poder ficar revoltadaça da vida. Não, ela pensou, poxa, eu não posso mudar minha circunstância. Está tudo fora do meu controle. Mas eu vou compartilhar o que eu tenho. Eu vou fazer diferença nessa casa. Eu vou fazer diferença nessa família. Eu vou ser bênção para esse povo. Eu vou ajudar porque eles estão precisando. Então seja bênção aonde Deus colocou você. E nós estamos vivendo um tempo onde nós precisamos entender que não é sobre nós, é sobre o outro, é sobre as pessoas. Devemos parar e deixar de lado o nosso egoísmo e pensar no que é melhor para o outro. Temos que pensar em todas essas coisas. Hoje nós temos milhares de pessoas que vão nos nossos templos, que vão nos lugares de reunião para buscar uma palavra de Deus. E muitas vezes nós acomodamos os nossos cultos apenas do jeito que a gente gosta. E não pensamos no visitante. Às vezes nós acomodamos o som da nossa igreja apenas do jeito que a gente acha que é bom. E não preocupamos se o som está alto demais, se o som está incomodando, se o som está fazendo muito barulho. Existem pessoas que nem voltam numa igreja mais, num culto, por causa do barulho do som. Existem igrejas que às vezes colocam o som no último volume, estourando ali os tímpanos das pessoas, atrapalhando os vizinhos. Que diferença é essa que nós estamos fazendo, gente? Que diferença é essa que nós fazemos no nosso bairro? Que diferença é essa que nós fazemos na nossa cidade? Se não sabemos entrar e sair dos lugares, se não sabemos ser elogiados pelos incrédulos que estão à nossa volta, pelos não crentes, muitas vezes extravasamos no barulho excessivo. Deus não se move em nossas vidas pelo barulho, Deus não se move pela gritaria.
Deus se move na nossa vida pela sinceridade do nosso coração, pelo nosso desejo sincero de conhecer a sua palavra, pela nossa prática nas escrituras. Precisamos parar com esse egoísmo de pensar só no que é bom para mim, do jeito que eu gosto. Aí eu gosto lá no último volume, eu gosto de fazer tudo alto. E não se preocupa com aquela alma que está precisando, que está indo num culto porque a porta está aberta para ouvir a palavra de Deus, mas às vezes a pessoa não consegue nem prestar atenção no culto por causa do barulho, por causa do que tudo que está acontecendo ali. Nós precisamos ser sábios e inteligentes e ser bênção na vida de todas as pessoas. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Essa é a vontade de Deus para o nosso tempo, para as pessoas que Ele vai colocar a gente para ser canal de bênção na vida delas. Que possamos aprender com essa simples menina a ser uma bênção aonde a gente estiver, aonde Deus colocar a gente e aonde Deus trouxer as pessoas para perto de nós. Que sejamos uma bênção para essas pessoas em tudo. Precisamos entender, a igreja é o lugar aonde as pessoas vão buscar a Deus. Por quê? Porque a igreja está buscando a Deus. Então quem quer buscar a Deus tem que ir para onde? Aonde a igreja está. E devemos fazer um lugar aconchegante, um lugar tranquilo, onde as pessoas possam ir e possam ouvir a palavra de Deus. E não existe uma palavra que acerta o coração das pessoas, um culto que acerta o coração das pessoas, a não ser aquele culto que realmente a palavra de Deus é ensinada. Todas as coisas que fazemos que não tem sentido. Muitas vezes fazemos coisas que não tem sentido nos nossos cultos e nas nossas reuniões. Que sentido há? Você precisa se questionar. Que propósito há? Qual que é a edificação disso aqui? Se a edificação da palavra de Deus é quando eu ouço e eu entendo. Quando eu ouço e eu entendo, aí sim eu sou edificado. Mas quando não há entendimento, quando não dá para ouvir, quando não dá para compreender o que se fala, não existe edificação. Então foi inútil. Por isso que a palavra fala que nós devemos prestar a Deus um culto racional, um culto com entendimento. Porque é esse culto que vai fazer com que a gente cresça na presença do Senhor. Nesse momento eu convido você a orar comigo. Senhor, obrigado pela tua palavra. Te louvo, Jesus, e peço que o Senhor venha firmar no nosso coração essa realidade, que possamos ser bênção, que possamos ser, Pai querido, bênção na vida das pessoas, que o Senhor colocar a gente perto delas, que nós possamos ser luz, que possamos ser a diferença, que possamos ser bênção. É o que eu te peço em nome de Jesus. Abençoe cada vida que me acompanha e que me vê nesse momento, que o teu nome seja glorificado. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, e te agradeço.